Vamos aprender a organizar um portfólio? Primeiramente, a gente precisa de um local para colocar toda essa documentação que nós vamos estar coletando, que são as atividades que as crianças vão estar fazendo, tá? Então, eu uso essa caixa aqui, uma caixa organizadora, que a gente encontra facilmente na internet, nas papelarias. E ela tem aqui uma alcinha, e aí você vai comprar essas pastinhas, elas se chamam pastas suspensas, que tem essa alcinha aqui que você vai colocando, vai organizando tudo. Olha, vem uns, eu deixei um fechado aqui para mostrar para vocês. Vem umas etiquetinhas, você vai organizando todas elas aqui. E em cada uma dessas etiquetinhas, você vai colocar o nome de uma criança. E é legal investir numa caixa assim, porque ela é permanente. Terminando o ano, você vai encadernar todo o portfólio que você fez, e aí você vai usar no próximo ano, tá bom? Então, aqui você vai colocar aqui a quantidade de alunos que você tem. Aí fica tudo organizadinho. E além do mais, essa caixa organizadora, ela também serve para você fazer o seu portfólio e para você fazer uma espécie de prontuário do seu aluno mesmo. Porque o que você vai colocar aqui, além das atividades do portfólio que nós vamos conversar? Você pode colocar também a anamnese que vai chegando, atestados, relatórios, tudo que for documentação da criança, você vai ali no nominho dela e guarda ali dentro, tá? Não quer dizer que isso vai pro portfólio, não. Depois, mais pra frente, a gente vai conversar sobre toda essa documentação. Mas tudo que for da criança, referente à criança, você já guarda aqui nessa caixa organizadora, porque vai facilitar demais o seu trabalho. Se você precisar pegar alguma documentação, se você está com alguma dúvida, com o passar do tempo, você vai, falando, olha, chama atenção alguma coisa na criança, você vai lá na anamnese, vai dar uma olhadinha especificamente daquela criança, para ver se tem alguma coisa, alguma indicação, tá? Então, aí fica super fácil para você localizar todos os documentos que chega para você da criança na escola, tá? Então, como que eu começo a organizar o portfólio? Quais são as primeiras coisas que eu vou colocar aqui? Lembrando que é uma ideia, nós estamos compartilhando ideias. Depois vocês deixam no comentário que jeito que vocês fazem, o que mais vocês colocariam, tá bom? Nós estamos compartilhando ideia, não que isso aqui é o certo, né? É uma troca de ideias, é do jeito que eu faço, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é sempre colocar 4 amostras de atividades, tá? Uma no primeiro bimestre, outra no segundo, no terceiro e no quarto. Para eu poder avaliar, devem ser atividades iguais, né? Se eu vou fazer uma atividade de desenho livre, eu vou colocar 4 amostras de desenhos livres, porque eu vou ver a evolução da criança nesses 4 bimestres. E para que me serve esse portfólio? Ele é muito útil. Quando eu vou fazer um registro individual da criança, vocês acham mesmo que eu consigo, ou vocês conseguem lembrar de cabeça como foi a evolução do desenho da criança? Se você não fizer uma anotação, se você não tiver um registro, e o registro é muito importante. Tudo bem, você escreve lá no seu caderninho o que você observou para você fazer o seu relatório individual. Mas o registro da criança é um documento importantíssimo. Então, tudo que a gente conseguir registrar, a criança como protagonista, ela fazer, né? Porque nas nossas anotações é nós que estamos vendo. Mas o registro da criança não é ela que está fazendo, e ela é a protagonista, é ela que vai produzir esse portfólio, certo? É claro que a educação infantil
99% são brincadeiras e interações. Você vai estar desenvolvendo a criança através das brincadeiras e das interações, mas nós precisamos dos registros também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu coloco aqui são 4 fotos. Começo aqui com as fotos. Eu vou fazer uma foto da criança, de preferência de corpo inteiro, no primeiro bimestre, já no comecinho das aulas. Depois eu faço uma outra no segundo, uma outra no terceiro e uma outra no último bimestre, no quarto bimestre. Por quê? Pela foto você vê o crescimento da criança na pré-escola. É muito bonito, é uma coisa que acontece, a foto mostra isso. Então tem que ter a foto da criança, que eu faço 4, uma por bimestre, tá? Uma ideia, estamos trocando ideias. O que mais que eu coloco aqui? Sempre 4 amostras. Sempre, tudo que eu falar aqui, eu vou coletar uma amostra no primeiro bimestre, uma amostra no segundo, uma amostra no terceiro, uma amostra no quarto. Para que serve isso aqui? Para ficar de enfeite lá na minha sala de aula? Não. Todo momento, toda hora eu vou recorrer a esse portfólio. Eu vou recorrer para fazer meu registro individual. Ele é muito importante para mim, tá? E aí, o que eu vou fazer com esse material também? Eu posso usá-lo nas reuniões de pais e mostrando para os pais o avanço das crianças em várias áreas, né? Então, isso também é legal do portfólio, tá? Eu coloco 4 amostras também de desenho livre, tá? Nessa fase que as crianças estão na pré-escola de 4, 5 anos, eles têm muito interesse pela figura humana. Eles adoram desenhar a figura humana. Então, você vai conversar com a criança. Você vai pôr os cantinhos lá, e um dos cantinhos, esse dia, será o desenho livre, que você vai avaliar uma criança. Você vai escolher uma criança naquele dia para você fazer essa avaliação. Você vai falar para ela, vamos fazer um desenho. Vamos fazer um desenho. O que você prefere desenhar? A sua família, você, ou você é um melhor amigo, ou você é a professora. O que você escolhe? Você deixa ela escolher. Ela é a protagonista, então ela vai fazer esse desenho. E nessa fase também, eles gostam muito de descrever o que eles desenham. Então, você vai prestando atenção na fala, no que eles estão falando, enquanto desenha. Eu, particularmente, não gosto de escrever na atividade da criança, no trabalhinho da criança. Eu sempre fico com uma folhinha ali à parte e vou fazendo algumas anotações, assim, bem básicas, porque também não dá tempo de você ficar fazendo um relatório nesse momento, porque o importante nesse momento é a conversa com a criança, é a observação. Então, você faz uns tópicos ali numa folhinha à parte que vai ajudar você, quando você for usar esse desenho para fazer o registro individual da criança, você vai ali pegar o desenho da criança e você coloca aquela folha que você fez as anotações junto, tá? Você não precisa ficar ali escrevendo na atividade da criança, é dela, tá? Eu faço assim, então eu vou fazer esses 4 bimestres e assim é impressionante a evolução, né? O avanço que a criança tem no desenho. É claro que com todos os estímulos que você vai dando durante as semanas, os meses, os bimestres, você vai estimular a criança com brincadeiras, com jogos, com a interatividade ali no grupo. Você vai desenvolver atividades com o desenho livre para que ela vá avançando. Se você não der atividade relacionada ao desenho, se você não fizer desenho com ela, se você não der brincadeiras que você vai desenhar para ela ver, então, né, você precisa desenvolver essas atividades, tá? Outra coisa que eu coloco aqui, 4 amostras de escrita espontânea, tá? Mas como que é essa escrita espontânea que eu faço? Não é
uma sondagem como a gente faz no primeiro ano do ensino fundamental. Isso não existe na educação infantil, certo? Essa amostra da escrita espontânea da criança na educação infantil, primeiramente ela tem que visualizar o que ela vai escrever, tá? Ela tem que ter uma figura ali, ou ela tem que ter objeto mesmo, concreto ali, por exemplo, uma bola. Você vai colocar o desenho de uma bola para ela pegar ali, para ela colar esse desenho, ou uma bola mesmo, e você vai dar uma folha para ela. A criança, quanto mais pequenininha, menor, maior espaço ela precisa para escrever, tá? Então, você dá uma folha de sulfite e deixa ela livre para ela escrever, não se preocupando muito o tamanho, né? Tudo isso você vai estar avaliando na escrita dela, né? Se ela já sabe escrever da esquerda para a direita, se ela usa letras ou se ela não usa, você vai estar avaliando N coisas nessa atividade, tá? Mas sempre lembrando que tem que ter a figura para a criança fazer a escrita, tá? Nunca você vai falar assim, escreve dinossauro. Para ela é muito abstrato isso. Imagina a criança de 5 anos e 4 anos imaginar um dinossauro na cabecinha, se ela conseguir, porque tem muitas crianças que não sabem nem o que é um dinossauro. E depois ainda ia escrever, então para ela fica difícil, tá? E essa atividade que você vai coletar de escrita espontânea, precisa ser um monte de palavras, tipo o que a gente faz no fundamental, uma polissílaba, uma tessílaba. Não, é uma coisa mais livre, mais suave, até porque nós não temos essa obrigação na educação infantil de alfabetizar, mas é legal observar. Por quê? Porque nós damos muito estímulo para a criança na sala de aula. Nós damos estímulo através de músicas, a gente canta com a criança o alfabeto, a gente brinca com os sonzinhos das palavras, com os pedacinhos das palavras, tudo em forma de brincadeira. E todo esse estímulo através de jogos, e todo esse estímulo é claro que vai fazer a criança avançar na escrita mesmo. Não que essa seja uma obrigatoriedade, não é, mas ela vai avançando, então é legal a gente observar através da atividade da escrita espontânea. Você vai colocar ali 2 ou 3 figurinhas e ela vai fazer a escrita na frente, tá bom? Faço também essas 4 coletas para colocar no portfólio e acompanhar o avanço, a evolução da criança, tá? O que mais que eu coloco? Escrita do nome, tá? Tudo numa folha de sulfite simples, sem nada, a folha só. Você vai apenas lembrar de registrar a data e a criança pode escrever o nome dela. Nesse dia ela já vai escrever mesmo, né? Mas você também pode registrar no verso da folha a data que você está fazendo essa coleta e o nome da criança, tá? Então, eu também faço 4 coletas da escrita do nome, porque eles vão avançando. Às vezes, no primeiro bimestre, eles não conseguem nem traçar o nome, nem por cópia, né? Nem você dando a fichinha ali, ele não consegue fazer a escrita. Depois, já no segundo bimestre, ele já consegue traçar as letrinhas com a cópia e sem a sua ajuda. Então, você vai acompanhando esse avanço da escrita do nome. Chegando lá no 4º bimestre, talvez ele já esteja escrevendo o nome completo, com a ficha ou sem a ficha, com cópia ou sem cópia. Então, isso é legal, eu gosto de acompanhar também. E tudo isso que eu tô colocando aqui é para me ajudar, onde? No registro individual da criança, que é um outro documento que nós, professores da educação infantil, temos que entregar, né? Temos que elaborar essa escrita, né? Mais elaborada, mais sofisticada, com muitos detalhes, muitas observações. Por exemplo, aqui no portfólio, eu estou colocando o que dá para registrar,
mas tem muitas coisas ali na sala de aula ou fora dela, no parque, no lanche, nas atividades ao ar livre, né, na coordenação motora grossa, que não tem como a criança registrar para você. Então, você vai observar, você vai fazer as suas anotações e elas também vão para o registro individual da criança, tá? Mas o que der para registrar é muito interessante, é muito legal e vem para cá, aqui para o portfólio, tá? Eu vou dividir esse vídeo em vários vídeos, porque senão vai ficar muito longo, né? Porque é muita história, muita conversa. Que mais? A escrita espontânea, a foto, o desenho livre, a escrita do nome. E lembrando que sempre 4 amostras eu faço, uma por bimestre. Que mais? Eu posso fazer também uma amostra aqui, que é uma coisa que dá pra gente registrar também, letrinhas, para que a criança vá pintando, tipo um bingo. Você dá uma brincadeira de bingo e você começa com as letras do nome da criança, para ver se ela vai pintando as letrinhas que você vai falando do nome dela, iniciando no primeiro bimestre, para ver se ela conhece as letrinhas do nome. Aí vai passando os bimestres, você vai aumentando esse repertório de letras. Por quê? Porque nós estamos estimulando através das brincadeiras, dos jogos, da música, né? Então, é claro que a criança vai avançar, né? Não é que a professora vai dar só folhinha. Não, folhinha ela vai dar para fazer atividades como essa, por exemplo, para avaliar, né? Mas como que você vai ensinar as letrinhas? No lúdico, nas brincadeiras, nas interações, nos jogos, na música, tá bom? Então, eu faço também uma brincadeira de bingo, vou aumentando a dificuldade no passar dos meses. Começo pelas letrinhas do nome. Você pode fazer isso também com números, tá bom? E que mais que eu coloco aqui no portfólio? Recorte, eu gosto de fazer 4 amostras também. Eu começo guardando aqui o recorte mesmo da criança no início do ano, primeiro bimestre, de linhas retas. Depois que eu vejo que a criança está avançando, aí ela vai recortar círculos, triângulos, retângulos. Depois vai para um recorte mais avançado, que são caracóis, que são figuras, e eu vou juntando esse recorte aqui. Aí, se você vê que a criança ainda está, quando você continua, né, recolhendo amostras do que ela já conseguiu a mais. Por exemplo, ela não conseguia cortar uma reta, mas agora ela está conseguindo de uma forma um pouquinho de dificuldade, mas ela está. Então, você coleta nos meses essa sua observação, e jamais em nenhum lugar desses registros, porque o portfólio é feito pela criança, ela é a protagonista. Vocês estão vendo que eu tô falando? Tudo que eu tô colocando aqui é a criança que está fazendo. É claro que com a sua observação, com a sua orientação, você vai direcionando o trabalho, tá? Não vai fazer isso sozinho, você vai estar ali, né? Avaliando, observando, direcionando o trabalho. Então, o recorte eu acho muito importante também colocar essas 4 amostras, tá? E você vai poder mostrar através do registro da criança, todo mundo vai poder ver ali o que ela está fazendo, o que ela está avançando, né? E assim, no registro individual da criança, procurar sempre falar o que ela está conseguindo. Nunca ficar assim no negativo, sempre no positivo. O que ela, mesmo que seja um detalhe, mas o que ela está conseguindo. E aqui no portfólio dá para você ver claramente isso, essa evolução, mesmo que ela seja delicada, tá bom? O que mais nós vamos colocar aqui no portfólio? Eu gosto de colocar 4 amostras também de arte,
de releituras. Então, em fevereiro, março, eu gosto de fazer uma releitura do Gustavo Rosa, mas tem 1 milhão de artistas que vocês podem, olha, né, usar a imaginação. Eu vou falar para vocês o que eu gosto de fazer. Gustavo Rosa, fevereiro, março. Aí, em junho, eu gosto de fazer o Volpe, as bandeirinhas do Volpe, festa junina. Eu faço uma ligação, a gente faz tertúlia, conversa, aprende muito sobre o artista. E essa obra de arte vem aqui para o portfólio. Depois, em setembro, eu faço mais uma. Eu faço do Van Gogh, que são os girassóis, né? Devido à entrada da primavera, eu acho que vem assim como um trabalho que as crianças adoram. Tem livros que contam a história do Van Gogh. Então você explora bastante. Nossa, ele é um artista que as crianças adoram conhecer a história e fazer a releitura. E depois, no final do ano, eu faço mais uma, tá? Eu faço mais uma releitura do Ivan Cruz. Eu tava pensando aqui, esqueci Ivan Cruz, que eu também gosto de fazer as brincadeiras. Eu escolho uma obra de arte, a gente faz do Ivan Cruz. Mas assim, isso aí é livre para vocês fazerem e conversar com a criança, né? Deixar ela opinar, escolher. Ela é a protagonista. Você traz, né? Você dá essa oportunidade para ela de educação de qualidade, de você mostrar para ela tudo isso que existe dentro, né, da aprendizagem significativa. Mas ela é a protagonista, eles escolhem, eles votam, eles dão a opinião, tá? Isso é extremamente importante. Então eu faço essa coleta dessas 4 releituras. E se você fizer algum projetinho também, alguma coisa ligada à arte, alguma coisa que a criança criou, né, num cantinho da imaginação. Eu gosto muito do cantinho da imaginação, um lugar onde eu coloco folhas, papéis com diversas texturas, vários materiais riscantes. E ela cria coisas ali da imaginação livre. Então eu faço algumas coletas também deixo no portfólio, tá? Lembrando sempre de colocar no verso dessas atividades o nome e a data que está sendo recolhida, para você ter uma noção, para você depois usar. O portfólio ele foi feito para você usar muito. Quando você vai criar o registro individual do aluno, o outro documento. Você usa muito, ele te ajuda muito o portfólio, tá? Aí no próximo vídeo eu vou falar para vocês mais coisas que eu coloco aqui, relacionadas à matemática, ao campo de experiência, a um outro campo de experiência que a gente não falou sobre ele ainda aqui. E eu vou conversar com vocês para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas lembra disso, o portfólio sendo exigido ou não na instituição de ensino que você trabalha, para você ele é importante. Ele é importante para você se organizar, ele é importante para você conseguir avaliar direitinho o processo de aprendizagem da criança na pré-escola. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu volto para contar mais um pouquinho para vocês sobre como eu organizo o meu portfólio, tá bom? Deixa comentários, fala que jeito que você faz, fala se você gostou da minha ideia, comenta aí, tá bom? Porque eu adoro trocar experiência com vocês, trocar ideias, tá bom? Beijo da professora Cris.